Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus, votos de um dia perfeito para você, um dia suave, um dia cheio de bênçãos e um dia pleno de milagre. Nós oramos a Deus, pedimos que Ele capacite o nosso entendimento, nós precisamos compreender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 58, e Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre a multidão para ver o que aconteceria com o mestre. Queridos, esse aqui é aquele episódio onde Jesus é preso, no final do seu ministério ali. Pedro, que tinha prometido seguir o mestre até a morte, acompanha Jesus de longe. Todos os nossos grandes homens do passado que caíram foram vítimas da sua própria vontade, da sua própria decisão. Eles cometeram erros conscientes e tiveram tempo para decidir. Para um deles, em especial, Jesus até avisou que ele cairia, que ele se cuidasse. Mas ele não acreditou e até jurou: Senhor, eu, Pedro, vou contigo até a morte. Quando Pedro fez esse pronunciamento, ele estava confiando em sua espada, em sua capacidade, em suas estratégias pessoal. E esse foi o grande mal. O capítulo 26 de Mateus apresenta o discípulo Pedro como sendo um grande herói do cristianismo. Por várias vezes Pedro havia cometido deslizes aqui e ali, mas após negar Jesus, ele estava na parte mais funda da cisterna ou do poço, que ele mesmo havia cavado para ele. Pergunto, por que ele teve tantos fracassos? Por que Pedro caiu tanto? Apesar do seu aparente entusiasmo, otimismo, até o momento em que o galo cantou, Pedro era um cristão sem compromisso. Seguia Jesus de longe. E antes que esqueçamos, queridos, compromisso com Deus é um elemento indispensável para se manter de pé. Se o homem não firma um compromisso com Deus, ele nunca vai estar firme com outros homens. Se o mais importante é Deus, se você não tem um compromisso com o Criador, muito menos com outros homens. A pergunta que fica para nós hoje é possível ser batizado, estar na igreja, ser de uma família tradicional, ter uma longa ficha de serviços pela igreja, pela comunidade e não ter um comprometimento com Deus? Claro que sim. E podemos dizer que na igreja de Jesus, que ele era o pastor, onde ele era o pastor, na companhia dos seus discípulos, Pedro estava lá inscrito, convocado, presente de corpo, mas muito distante em espírito. Pedro estava ao lado de Jesus, caminhava com o mestre, corria, brincava, dormia, dormiam juntos, viviam juntos, mas não tinha compromisso. Pedro nunca tinha olhado dentro dos olhos de Jesus com sinceridade, e isso não permitia Pedro de conhecer Jesus intimamente. Mas houve um momento em que a história mudou e Pedro se comprometeu. Foi quando Pedro conheceu o tamanho do amor de Jesus. O Evangelho de Lucas diz que Pedro olhou para Jesus logo após o cantar do galo. E ele esperava encontrar reprovação de Jesus, rejeição, como que Jesus estivesse acusando. Tá vendo, Pedro, o que eu falei se cumpriu. Mas o que ele viu foi um olhar de perdão e de amor. Como quem diz assim, através do olhar: deixa para lá, Pedro. Esquece isso e recomeça. Eu te amo. Essa foi a marca da sua conversão. O olhar de Cristo tirou Pedro do fundo de uma sucessão de pecados conscientes e inconscientes. E hoje, queridos, o olhar de Jesus nos manda um recado. Eu, Jesus Cristo, quero transformar você também que está ouvindo essa mensagem. Se o galo não tivesse cantado, Pedro estaria se sentindo o maior homem de todos. Mas o galo cantou.
Pedro admitiu que havia negado Jesus. Pedro admitiu que ele estava derrotado por não ter um compromisso com Cristo. O cantar do galo foi um sinal da derrota de Pedro, mas também foi a porta aberta para o perdão, recomeço e consagração. Quem sabe hoje, ao analisar a situação de Pedro, concluímos que estamos na mesma posição, com Jesus, mas longe dele. Isso quer dizer, lá no fundo do poço. É evidente que o galo não vai cantar para você nem para mim, mas Deus está te enviando incansavelmente o Santo Espírito para te avisar que precisas fazer um compromisso com Ele. Não basta saber que Ele existe. Você pode estar no limite. Então, antes que a queda seja fatal, pela fé, querido, pela fé, querida, olhe para Cristo e faça a sua entrega. Como para Pedro, Jesus continua calmo, manso e sereno, desejando ver você firmando com Ele um compromisso duradouro para que você viva, você e toda a sua família. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.